Papo com o Neto, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Anselmo Figueiredo, ele que é graduado em comunicação social, jornalista pela Universidade Metodista aqui da nossa cidade, graduado em História, educador social e arte educador e é coordenador geral da ONG CASV. Anselmo, valeu, obrigado pela presença, hein? Boa noite, Neto, eu agradeço o convite. Anselmo, vamos falar um pouquinho, né, toda a sua experiência. E já para começar aqui nosso podcast, queria que você falasse um pouquinho quem é o Anselmo Figueiredo. Bom, eu sou piracicabano, né? Nasci aqui em Piracicaba. Por pouquinho nasci no Rio de Janeiro, né, Neto? A gente é amigo há tantos anos, você conhece minha história, conhece minha família. Minha mãe veio do Rio de Janeiro, chegou aqui num dia 14 de fevereiro, já grávida de mim de 9 meses, e eu nasci no dia 17, ou seja, 3 dias depois. É muito mais carioca. Ela veio, né, minha gestação foi no Rio, ela veio pra cá porque meu pai largou ela lá com 7 filhos, né, parece história de filme, de novela, mas não é real. Estava trabalhando aqui, meio que minha mãe deixou minha mãe lá com 7 filhos e eu na barriga, então ela veio atrás dele. E ela vem embora. E eu nasci em Pira, com 10, minha mãe trabalhou no Sesc, trabalhou frente de trabalho, minha mãe sempre foi empregada doméstica, meu pai foi vigia noturno, trabalhou muitos anos como segurança, enfim. E com 10 anos, quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na 4ª série, a minha mãe trabalhava no Sesc e não tinha com quem me deixar na parte da tarde, eu e minha irmã, mais nova. E aí colocou a gente para fazer um projeto do Sesc, que eu acho que existe até hoje, chamado Sesc Curumim. Curumim, sim. Eu tinha 10 anos e ali eu comecei, né, minha história com o teatro e tudo, né, que minha vida está muito ligada, nunca deixou, o teatro está sempre junto, né, e é isso, e aí estamos aí já, isso já tem bastante tempo. Legal, vou ver só com a camiseta do CASV, que é a ONG, né, de Direitos Humanos, isso. Trabalho muito legal realizado pela CASV, no qual o Anselmo já está há bom tempo à frente. Queria que você falasse um pouquinho, né, desse trabalho que é realizado pela ONG, que tem muito a ver com a sua vida. Isso é muito importante, né? A nossa escolha é um pouco a nossa vida, né, Anselmo? Quer dizer, a gente vai escolhendo aquilo que nos vai nos nutrindo. E eu queria que você falasse um pouquinho da ONG CASV, o trabalho que é desenvolvido lá. Então, a ONG CASV é o Centro de Apoio Solidariedade à Vida. É uma ONG que está no seu estatuto lá, tem comissão social no estatuto, é uma ONG de direitos humanos que atua com enfoque nas questões da sexualidade, né? Então já aproveito para esclarecer de uma forma simples, tranquila para todas, né, para todas as pessoas, que a ONG não é uma ONG LGBT exclusivamente. Então hoje você tem muitas ONGs que atuam só com a população LGBT, não é o nosso caso. A ONG ela existe há muitos anos, ela vai fazer 30 anos agora em outubro de 2022. Então a ONG CASV ela foi fundada em outubro de 92, né? Eu não conhecia, eu vim conhecer a ONG no início dos anos 2000, ela já tinha 12 anos quando eu entrei na ONG em 2004, né? Mas ela foi fundada como uma ONG para apoiar portadores do vírus HIV, né? Você imagina, no início dos anos 90, a epidemia de AIDS tinha um outro cenário no país, né? Morria muita gente ainda, tinha um estigma ainda muito forte, principalmente em relação à população de homossexuais, gays, profissionais do sexo, usuário de drogas, né? Porque o HIV estava se espalhando, você não tinha tratamento que a gente tem hoje, né? Avançou muito, né? Hoje, as pessoas hoje têm o vírus HIV e não tem mais AIDS, e muitas pessoas que têm o vírus HIV hoje, em 2022, ela nem consegue transmitir para outra pessoa, porque existe uma coisa chamada carga viral indetectável. Então a pessoa tem o vírus, se ela começa a tratar rápido, esse vírus é como se ele ficasse incubado na célula, nem passa para outra pessoa. Então é outro cenário. Mas a ONG ela foi fundada aqui em Piracicaba, lá em 92, por uma assistente social, chamada Leda Malozá, alguns homossexuais soropositivos, né, que alguns estão vivos até hoje, outros já faleceram, né, e profissionais de saúde ligados ao CEDIC aqui em Piracicaba tiraram o CNPJ, fizeram uma ata de fundação, estatuto da ONG, para arrecadar fundos, arrecadar recursos, dinheiro, né, verba para ações de assistência e até tratamento para pessoas vivendo com HIV. Então a ONG, o início da história dela é esse, né, num outro cenário. Então aqui em Piracicaba fundou o CASV, mas a gente teve São José do Rio Preto, a ONG GADA, o GAPA, em São Paulo, Grupo de Apoio a Pessoas com AIDS. Então várias ONGs, na verdade, surgiram no estado de São Paulo e no Brasil, naquele momento, né, final dos anos 80, início dos anos 90, por conta dessa situação, né, que você não tinha o SUS como a gente tem hoje, você não tinha, né, os medicamentos liberados gratuitamente, então as pessoas morriam por falta de tratamento, assistência. Em Piracicaba, o Centro de Apoio Solidariedade à Vida, que é a ONG CASV, naquele momento, a gente tem isso registrado em atas, a história da ONG, né,
tinha muitos eventos que eram feitos para arrecadar dinheiro até para comprar cesta básica para pessoas e para as famílias das pessoas com HIV. Para comprar, por exemplo, metacrilato, que era para fazer preenchimento. Quando a pessoa tinha AIDS naquela época, hoje é muito difícil você encontrar chegar uma pessoa... nessa situação, né? Isso. Ela tinha uma doença chamada lipodistrofia, que é a má distribuição de gordura pelo corpo. É fácil a gente lembrar da figura do Cazuza, e pessoas que tiveram AIDS na década de 80 e 90, secava o rosto, né, as nádegas, às vezes crescia mais, né, tinha mais gordura na barriga, no braço, é a má distribuição de gordura pelo corpo. Então o metacrilato, ele era aplicado para fazer, como hoje tem outras formas, né, hidrogel, enfim, uma aplicação de preenchimento, era preenchimento. Sim, tanto que o primeiro projeto da ONG se chamou De Volta ao Espelho. Olha que nome bonito, né? Uma coisa que a gente tem que resgatar isso. De volta ao espelho, que as pessoas elas não tinham mais coragem de encarar o espelho. Por conta da lipodistrofia, que era uma das doenças oportunistas causadas pela AIDS. E aí tinha 2 médicos aqui em Piracicaba, o Dr. Jorge Hamilton, o Dr. Tufi, que faziam uma aplicação voluntariamente. Então, esse grupo de profissionais de saúde, voluntários, e as próprias pessoas vivendo com HIV, na maioria eram gays, mas não tinham só gays, né? Vivendo com HIV, se juntaram, criaram a ONG para fazer alguma coisa, né, em prol dessa população. Então, na verdade, foi pioneira. Na cidade de Piracicaba, ela foi pioneira nesse apoio a pessoas vivendo com HIV. E depois ela passou por uma transformação da missão, até por conta naturalmente, a evolução do tratamento, da prevenção, né? Políticas nacionais que começaram a partir de 2002, 2003, né? A gente conhece bem no Brasil, políticas, principalmente a política de incentivo à AIDS, a questão da medicação, do tratamento, o SUAS, Sistema Único da Assistência Social, que começou a suprir todas essas. Então, a ONG ela foi trabalhar com outras coisas. Trabalhando contra a demanda que era necessária. Exato. Falando um pouco disso, Anselmo, eu queria que você falasse, porque essa história que você conta do CASV, a gente já entende o quanto é importante para as pessoas que necessitam daquela ação direta, mas é um braço também da área governamental. Sim, né? sim. A gente vê hoje todas as entidades que aqui trabalham, se não fosse para as entidades na nossa região, quer dizer, muitos lugares aí, muitas pessoas estariam passando muita dificuldade. Falando um pouquinho sobre isso, que nós tivemos aí uma coisa, ONG, para que serve a ONG, o que é ONG? As pessoas que não necessitam, julgando aquilo que ela nunca precisou. Exatamente. E aí a gente houve uma debandagem de ideias, né? Sim. Em cima da ONG. Vocês passaram por isso também? Vocês encararam essa... Nossa, não só agora, viu, Neto? Desde que eu entrei, a gente se conhece, na época que a gente fazia muito teatro, eu entrei na ONG, na verdade, por causa do teatro, muito por conta de uma... É legal essa história, é legal você falar dessa história. Inclusive tem a ver com você, né? Você é autor da Inha Borrachuda. Por conta da peça que nós fizemos juntos lá com o Chapéu, no grupo Cochicho na Coxia, né? Que era um dos grupos universitários da universidade, da Unimep, na época. Eu, você, a Maria, então eu estava ali, quando a gente fez a peça Corações da Cidade, né? A gente tratava do tema miséria, então eu fiz uma personagem travesti, que é o Cido, né, que agora resgatei 20 anos depois e transformei no monólogo, mas a personagem ela foi em 2001, foi quando a gente estreou, em setembro de 2001, a peça Corações da Cidade. Eu não conhecia a ONG CASV, nem como estudante de jornalismo, nada, e fiz aquela personagem muito sem saber, porque eu também me entendo como gay, como homossexual desde os meus 14, 15 anos de idade, passei por todas as dificuldades que todo gay passa, né, na juventude, com a família, principalmente uma família extremamente machista. Somos 10 filhos, né, 6 homens, 4 mulheres, pai nordestino, meu pai é do estado da Paraíba, né, meus pais são... Entende isso, Anselmo? Entendem, não, bem diferente, bem melhor do que na época, entendem, mas ainda a cultura machista ela ainda impera em vários momentos, Acho que tem várias questões aí de um gay, né? Quando é jovem, você entra outras questões, né? Você tem uma independência financeira, isso é muito importante na vida de qualquer pessoa, mas para uma pessoa que é homossexual é mais ainda, né? Ela não depender da família. Porque daí as escolhas, né? Exatamente. Tem suas escolhas, tem que ter sua independência. Aí você paga um preço muito caro, né? Por assumir, não é opção, a gente fala é orientação, a gente já entende que não é opção, porque eu não escolhi ser gay, mas eu escolhi vivenciar a minha sexualidade, né? Então, você paga um preço alto, né? Eu tenho hoje na minha casa, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, sim, mas eu tenho muitas pessoas na família que até hoje ainda tem muito preconceito. E isso, nesse momento, esse cenário que a gente está vendo no Brasil, voltou muito da mesma forma que a questão das ONGs que você falava. Sim. Desde que eu entrei na ONG, eu sempre ouvi piadas, pessoas que não entendem, né? ONG, OCIP, associação sem fins lucrativos, a gente chama de OSCs. Todas as organizações da sociedade civil que está dentro desse bojo,
Em 2014 agora tem uma lei nova, o marco regulatório das OSCs, que ajudou muito a regulamentar, mas a cultura no Brasil tem, ou você olha como uma coisa de caridade, eu vou ajudar, então ela só é para morador de rua, criança, adolescente ou idoso, ou pessoas com deficiência, né? Você não entende a importância de você ter ONGs também que trabalham na luta contra a violência doméstica, contra as mulheres, o racismo, a população negra e da população LGBT, que é mais novo. Se a gente for pensar nesse cenário aí de movimentos sociais, de luta, a questão LGBT ela é já mais anos 2000 para cá. Né? Você não tinha nos anos 80, anos 90, até tinha, mas por conta da AIDS. Hoje, mais questão da cidadania LGBT é muito forte, né? Discutir. Então, as pessoas já... ONG já é estigmatizada e rotulada, qualquer ONG, até de meio ambiente, uma ONG cultural. Você imagina uma ONG que trabalha as questões da sexualidade, as questões LGBT. Então tem muito isso, as pessoas acharem que a ONG existe para pegar dinheiro do governo, dinheiro público, não faz nada. Na verdade, existem. A gente sabe como existem igrejas, como existem empresas, fraude, oportunistas, vai ter em todo segmento, em todas as áreas. Porém, você tem que, o que eu falo para as pessoas, aí você procura conhecer mesmo, né? Procurar conhecer o trabalho, ver a história, né? Eu entendo até algumas pessoas falarem. Agora, o que não dá é para sair também falando, reproduzindo sem conhecer, né? Sem conhecer o trabalho. Só para a gente ter uma ideia, acho que é legal a gente falar aqui, claro, sem citar nomes, não é essa a intenção, mas é mostrar o trabalho que é desenvolvido também pela ONG, cara, que tem muitas pessoas envolvidas, a gente sabe disso, aumentou cada vez mais. Eu acho que teve um ganho muito grande nos projetos que a ONG desenvolveu também a partir dessa transformação que você falou, e aí tendo notoriedade até fora daqui da nossa região, que isso é muito importante para uma ONG, né? Sim. Agora, eu queria que você falasse, para a gente entender tudo isso, onde vai chegar a questão do CASV, para você falar um pouquinho de alguma situação que, cara, é isso que acontece e a gente está lá para dar esse apoio, para dar esse entendimento. Algum fato, assim, que você, chocante, você fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu, mas eu tô aqui, a gente vai lá e vai dar força, vai ajudar. Conta para nós alguns casos. Tem assim, vários, viu, Neto? Nossa, tem casos assim que esdrúxulos mesmo, como você falou, que você até duvida de que são seres humanos que estão fazendo isso. Eu, para falar a verdade, mesmo tendo sofrido preconceito dentro da minha família, tal, nunca... Para a gente falar dessa situação, falar um pouquinho dessa coisa que você acabou de vivenciar para nós aqui, quer dizer, você, a partir do momento que você se descobre, descobri gay, enfim, como é que foi toda essa... Quem te deu apoio, Anselmo? Porque você está dentro de uma família que você já falou para nós, quem te deu apoio, cara? Porque da mesma maneira que para você foi forte, você entende para sua mãe e para seu pai que tem, né, um outro pensamento, um outro momento. Claro que isso não deveria, né, se chocar, deveria se aliar para se entender. Mas como é que foi para você? A gente, na verdade, eu tive uma irmã que me ajudou, a única pessoa. Porque assim, quando você está lá, o que a gente explica, né? Depois também eu fui estudar isso, nos últimos anos a gente estudou e tem muita coisa, muitos cursos que a ONG participa, de fóruns sobre sexualidade, até com universidades aqui da Unicamp, tem o grupo Pagu, tem a Regina Facchini, tem livros, inclusive, sobre, já veio para cá várias vezes. E aí o Fórum Paulista LGBT também me deu, não só a ONG CASV, como você falou, mas através da ONG eu comecei a participar do Fórum Paulista LGBT, que é um fórum estadual, hoje está com mais de 30 organizações, quase 40, muito bacana. Esse fórum existe desde 99 também, só fui conhecer a partir de 2006, 2007, comecei a participar mais. É uma militância, mas é uma militância que a gente realmente se aprofunda nessa discussão. Então assim, o que a gente fala, Neto, hoje eu posso falar com mais propriedade. Todo ser humano, independente da orientação sexual, passa pela puberdade. Quando você passa pelas transformações do corpo, né, os hormônios. Enfim, você está preparado, o corpo humano, tanto para reprodução como para sentir prazer. Na sociedade só vê o lado da reprodução, né? Então castra, reprime muito a sexualidade das pessoas. Então assim, se você parar para... Quando a gente fala ONG de direito, a explicação está na própria missão da ONG. ONG de Direitos Humanos, com enfoque na sexualidade. Muita gente pergunta o que é uma ONG de Direitos Humanos, que Direitos Humanos tem um leque enorme para trabalhar com várias coisas, né? Mas com enfoque na sexualidade, aí a gente se faz a pergunta ao contrário. Quem sofre, tem os seus direitos humanos violados por conta da sua sexualidade? Aí você vai ver que não é só LGBT. LGBT talvez seja o grupo mais atingido, né? Por conta da sua sexualidade, que é excluído, é discriminado. Começa em casa. Os maiores problemas que a gente tem, quando você fala de casos, o que eu vou lembrar, tem vários, mas o mais grave para mim é na família. É com a família, é na família. É dentro de casa. Sim, porque se pensa, se você não tem minimamente o apoio do pai, da mãe, de um irmão, você nasce, né, no núcleo familiar, se você não, para qualquer pessoa, né, eu acho,
Mas como a gente está numa cultura que a gente chama de heteronormativa, que o correto, o certo, o normal, o padrão é você ser heterossexual, quer dizer, se você nasceu homem, você necessariamente vai gostar só de mulher, né, e vai querer casar e ter filhos, né? Alguns bater na mulher, né? Educado para isso, né? O homem manda. Se você nasceu mulher, você tem que gostar de homem, ser mulher e seguir todos os padrões, né? Enfim, nem todas as mulheres, não precisa ser uma mulher lésbica ou bissexual para não seguir os padrões, para ela ser diferente. Enfim, isso cria um problema para a população, a comunidade LGBTQIA+, ou para qualquer pessoa, mesmo heterossexual, e eu conheço muitas pessoas, felizmente, heterossexuais, que também não se encaixam nesses padrõezinhos e querem vivenciar uma sexualidade diferente. Mas para um LGBT, para um gay, então todas as pessoas LGBT, sem exceção, quando ela passa pela puberdade, como essas coisas começam a florar. Florar. Então o desejo, que a gente chama de orientação do desejo afetivo sexual, que algumas pessoas ainda não chamam de opção sexual, não é opção porque a gente não escolheu, não. Eu não lembro se você me perguntar ou se eu te perguntar que dia que você escolheu. Acordou e falar, quero ser gay, quero ser... Ninguém ia escolher ser gay, né? Vamos combinar, né, gente? Quem que vai escolher sofrer preconceito? Esse preconceito, né? Se fosse uma coisa assim, eu não escolheria, né? A gente não escolheu, mas hoje você tem que, quando a gente fala do orgulho LGBT, o orgulho gay, o orgulho de ser quem eu sou, de não baixar a cabeça, não se sentir inferior, nesse sentido, o orgulho, que a gente deve ter orgulho. Mas em casa, como qualquer outro, acho que claro, tem casos e casos. Tem uns que se matam, que se suicidam, muitos que entram em depressão. Por não aguentar a pressão dentro de casa. Por não aguentar a pressão. Eu vou contar uma coisa que acho que eu nunca contei em lugar nenhum, né? Tem como você aqui, eu me sinto super à vontade, até porque a gente é amigo e fico mesmo à vontade de falar. E nem a minha família, eu acho que ouviu falando isso, porque é uma coisa bem... Quando eu tinha meus 14 anos, e eu comecei a perceber, eu estava na 8ª série, né, com 14 anos, e eu senti atração por um menino, né? E por coincidência, ele namorava minha irmã. Ele era o namorado da minha irmã, sabe toda a história, porque ela me ajudou. Ele também, falava que ele era bi, ele era 2 anos mais velho. Essa minha irmã me ajudou muito naquela época. Nossa, se não fosse essa é a mesma irmã que te ajudou pra caramba. É mesmo, a Marta, a minha irmã você conhece. A Marta foi, naquela época, porque ela parou de estudar, ela repetiu por causa de um ponto na 6ª série, então ela não quis mais ir pra escola. Quando eu cheguei na 8ª, a minha mãe falou, agora você vai voltar porque vai junto com ele. Então nós estudamos na mesma sala de aula, eu e a Marta, no Barão do Rio Branco, na Escola Barão, da 8ª série até o 3º colegial, à noite. A gente fazia noturno, porque a gente trabalhava já durante o dia, trabalhava no comércio, estudamos à noite. E eu gostei do menino, e, assim, só que o sentimento que eu tinha, eu não entendi o que estava acontecendo. E eu morava, olha que doido, no centro da cidade, morava numa casa alugada ali perto na Rua Ipiranga, perto da rodoviária, perto da escola, era meio quarteirão do Barão do Rio Branco, entre a Boa Morte e a Governador, na Rua Ipiranga ali. Eu cresci ali, 18 anos na mesma casa, e bem perto da Rua Governador. O que tinha na Governador à noite? Travestis se prostituindo, já naquela época. Imagina, década de 90, década de 80, você tinha... Então eu cresci vendo, morria de medo. Eu morria de medo. Quando, com 14 anos, eu era um adolescente das travestis. De encontrar com as... Não, eu morri de medo. Mas você tem medo por quê, Neto? Como eu tinha medo de pessoas negras, porque se vinha no portão tocar campainha, porque meu pai falava assim... ditado pela sociedade. Ditado pela sociedade. Enfim, essas coisas que a gente conhece. Não estou generalizando. Claro que tem pessoas muito maravilhosas. Tem um Papa hoje que é incrível, né? Excepcional, o Papa Francisco. Estou falando aqui porque eu sou de família católica, né? Não frequento hoje, mas eu respeito muito todas as religiões e acho que a gente tem um representante hoje, felizmente, que é muito diferente do que a gente tinha 30 anos atrás. Mas eu aprendi, então, isso eu estou falando porque hoje ainda é assim. Ninguém nasce, nenhuma criança nasce racista, machista, homofóbica, ela aprende. Então, do mesmo jeito que ela aprende a ser isso, ela pode aprender ela pode aprender a amar, a ter respeito. Isso vai depender dos pais. É igreja, escola, família. É esse tripé aí que a gente tem que mudar e mexer, rever os valores, né? Porque a gente já faz, com o nosso teatro, a gente já tenta fazer isso há muitos anos, né? O teatro. Então eu falo que o teatro me salvou. Com 14 anos, então eu percebi que eu sentia... Morava no centro. Desejo. Seu cunhado. Escola. Não seu era. cunhadinho. Minha irmã ficava com ele, achei que namorava. E eu comecei a sentir desejo, atração. E eu via muita novela naquela época, né? Que pobre era isso, não tinha nada. A diversão era novela. Dinheiro era diversão, era ver novela. Todas as novelas, né? Do década de 90, 80, enfim. E aí a minha irmã, um dia, a minha irmã chegou pra mim e falou, viu, o Marquinho, falando o nome aqui, né? Se você estiver ouvindo, tudo bem. Já conversou sobre isso. Já conversou sobre isso. O Marquinho gosta de você, eu tenho certeza. E eu senti, por dentro, eu tava rindo de alegria e de felicidade. Você conversou, a sua irmã falou, olha, eu acho que havia interesse dele, então.
Sim, dos dois, na verdade. Dos dois. Ele começou a namorar minha irmã, segundo ela, para frequentar minha casa, porque já tinha um TTT comigo. Agora mas entendi. Era muito. Mas aquele, 14, hoje eu 15 olho, eu era anos. um adolescente, eu não sabia, um idiota, não sabia o que eu queria. Negava. Todo menino de 14 anos sente atração por outro menino, ele vai negar, óbvio. Tem menino de 14 até se você falar de menina, velho. Eu não, sai fora, fiapo, não sei o quê, não quero namorar, não tem idade pra... Já tem, imagina você falar para um menino na sociedade cultural machista que a gente tá, se ele tá gostando de outro menino, ele por dentro ele sabe que sim, mas ele vai negar. Não só neguei isso para minha irmã na hora, eu falei, você tá louca, eu vou contar para minha mãe, para de falar isso, que horror. Sabe, eu coloquei até pro meu pai como um assédio, que ele tava, nossa, ele foi proibido de ir na minha casa, é um rolo. Mas antes disso, eu também peguei um Prestobarb e tava começando a nascer pelos no meu corpo, eu sempre fui muito peludo, perna, e me raspei inteiro no banheiro. E aí eu vou falar uma coisa mais engraçada. Hoje é muito engraçado, já contei isso para minhas amigas transexuais. Eu, na minha cabeça, com 14 anos, tudo por causa da família, igreja, escola, onde eu aprendi a ser preconceituoso, esses valores padrões, eu achava que meus pelos, só pelo fato de eu sentir desejo por outro menino, meus pelos iam começar a cair sozinho, o peito ia começar a crescer e o cabelo ia crescer mais rápido. Porque eu via, isso é a minha história, já não acho que é de todo, porque eu via na esquina da minha casa, na Governador com a Ipiranga, ali bem em frente à escola, eu vou sair da escola às 10h30 da noite, eu lembro que era das 7 às 10, acabava às 10, e eu via sempre travestis ali. Eu não entendia o que era aquilo. É um homem ou uma mulher? Então, na sua cabeça, você imagina, a partir do momento que eu senti atração por esse menino, meu corpo vai se transformar sozinho naquela referência porque que você tinha. Porque eu via aquelas travestis na rua, e, sabe igual adolescente quando quer descobrir de onde vêm os bebês, que acha que como que a mulher engravida, é a sementinha, aí se sentar no banco quente, a mulher vai engravidar, ou só de abraçar, dormir já engravida. Era mais ou menos isso. Isso muitos gays, depois na ONG, né, esse trabalho, desde 2004, já há quase 18 anos, ouvindo, tem histórias muito parecidas com a minha, Neto, porque todos, uns com 11, já com 12, eu demorei um pouco até com 14, 15 que eu comecei a sentir e não entendia. Daí eu tenho casos de meninos da minha idade, na época, que escreveram carta para a mãe, que não conseguiam falar, falando que achavam que eu sou um doente, me interna, pedindo, o próprio adolescente pedindo para ser internado, que não sabia o quê. Porque, veja, a gente tem poucas referências, hoje não. Então isso, a gente falar de avanço, evoluiu muito. Você vê personagens LGBTs em novelas, explicando que é transexualidade. Isso é um avanço gigantesco, porque a gente precisa dessas referências. Não é pensando nos LGBTs já adultos, que já entendem, mas pensar nos adolescentes, nos jovens e nas mães, que muitas vezes amam seus filhos, mas não sabem o que fazer com aquilo. Principalmente porque ela tem uma religião, e a religião dela, né, geralmente se é cristã, prega que homem é homem, mulher é mulher, né, apesar do Papa já fala, né, do respeito e tal, mas é diferente. Então, por um adolescente, ele tem vergonha, não é vergonha só da mãe e do pai, é dos primos, é das tias, é da família, é dos amigos na escola. Se ele está já com 18 anos para procurar um emprego, se descobrirem que eu sou gay. Depois eu tive fases terríveis, assim. E aí eu digo, o teatro me salvou. Eu tenho que escrever um livro ainda e o título vai ser esse, o teatro me salvou. Me salvou de suicídio, de depressão, me salvou, sei lá, talvez de ser um usuário abusivo de drogas. Mas vários momentos você pensou nisso. Vários momentos. Com 18 e com 20 eu passei por uma fase... Chegou um momento que você falou, cara... Por conta do teatro. Eu acho que o teatro me deu essa força, né? O teatro me deu essa... Pelas pessoas que eu conheci no teatro, eu não antes até da Unimap, na SETA, eu lembro, se bem que eu tive também problemas de homofobia dentro do teatro, com pessoas de teatro. Por uma cultura mais machista também, de fazer piada, mas diferente. Você já tinha outras pessoas ali, eu tive referências muito boas no teatro. Eu fico pensando às vezes, né? Se eu não tivesse encontrado o teatro, eu não sei, na verdade, que caminho eu teria tomado... Né? Não é nem de ter ido para a ONG casa, mas eu digo da minha vida pessoal, como eu teria lidado com isso? Porque tantas histórias que você tem, né? Você tem muitos, se você ouve, se você parar para conversar com as travestis, falando das travestis que estão no exercício da prostituição, sim, as histórias são todas muito parecidas. Todas, de casa, com 14 assim, que não tiveram o teatro, que foi a minha salvação, ilha, né? Exatamente, podia ser outra coisa, podia ser a música, a dança, mas no meu caso foi o teatro. Ou a própria ONG, né? Ou a própria ONG, que não encontrei naquela época, só vim encontrar depois, já bem mais velho, mas assim, a história é muito parecida, acaba sendo expulso de casa pela família, e aí para sobreviver, começa a se travestir, começa a se prostituir, aí também tem o uso de droga que está muito relacionado, algumas para
para dar conta do trabalho da prostituição, que é pesado. Então, alcoolismo, uso de drogas abusivo, para, né, uma válvula de escape, pra fugir um pouco da realidade, enfim, e outras que acabam, enfim, a personagem da minha peça fala isso, na peça, né, o Cido, porque é baseado em histórias reais, né, na vivência mesmo das travestis. Mas tem muitos que eram gays. Você tem muitos casos de travestis que não são transexuais. Muito, muito, muito. Que são gays, que se travessam e colocam o peito até por causa do mercado da prostituição. Que o mercado da prostituição força... Exige essa figura... Exato. Então, muitas vezes não é. Tem muitos casos que colocam, depois tira o peito, porque não tem nada a ver com transexualidade, que é uma outra coisa. Então, tá muito... Mas o preconceito, eu acho que eu passei como de todos. Entendeu? Aí a minha irmã teve isso. No início ela falou, depois passou um tempo, ela chegou com uma cartinha dele. O Marquinho, voltando lá na história da escola, estava no primeiro ano do ensino médio. Então o Marquinho proibiu entrar na sua casa, você foi lá e falou, ele tá me assediando. Daí ele escreveu, aí ele confessou, ele se abriu com ela, que ele falou, mas nunca falou que ele era gay, ele falou que era bissexual, que estava apaixonado por mim. Ela não era apaixonada por ele, por isso que ela também veio falar, ela estava com ele para fazer ciúme, porque ela era apaixonada por um professor. Olha, eu vou contar a história da minha irmã aqui. A gente tinha um professor de literatura português e inglês que era bi, e a minha irmã era apaixonada pelo... Era um professor bem jovem, na época eu lembro, ele não era uma diferença de idade muito grande, era jovem, mas a minha irmã e ela queria fazer ciúmes por esse professor, por isso que ela saía com esse Marquinho. Olha, é uma história que dá uma novela. E ela chegou com uma carta, tempos depois, aí eu não aguentei, comecei a chorar quando eu li a carta, porque ele estava se revelando, se declarando isso, se declarando para mim. Depois foi a primeira pessoa que eu beijei, primeiro homem, porque eu já tinha ficado com meninas, primeiro garoto, eu tinha acabado de fazer 15 anos, e foi isso. E aí a gente ficou 2 anos namorando escondido, depois ele não terminou, eu lembro que ele não conseguiu terminar o ensino médio, ele saiu para fazer o tiro de guerra, com 18, no 3º colegial, não voltou mais. E eu não vi mais ele depois de muitos anos que eu vim encontrar. Mas foi difícil. Depois eu fui morar em São Carlos com 19 anos, por causa de trabalho. Fiquei 2 anos morei em São Carlos. E me reprimi totalmente lá em São Carlos, o tipo de trabalho que eu fazia, empresa de cobrança. Por conta disso, depois eu fui fazer direito. Mas, você foi fazer direito e mudou no meio do caminho também por conta aí do teatro. Sim. Porque tá tudo ligado, Neto, você tem toda a razão. Como tá tudo interligado. Porque quando eu fui morar em São Carlos, por causa de emprego, por necessidade, para ganhar mais, na empresa de cobrança, ter independência, foi uma experiência boa e dolorosa ao mesmo tempo. Porque lá eu era o Anselmo hétero, não podia falar a empresa que eu trabalhava. Eu tive experiência que eu não conto. Eu não gosto de falar muito dela, foi muito terrível. Eu me sentia emparedado, me sentia dentro de uma, sabe, de uma, sei lá, de uma caixa fechada que eu tinha que ser outra pessoa. Eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro de uma tarde que eu fui lá em São Carlos, nunca vou esquecer, eu queria fazer teatro lá. Eu cheguei a fazer oficina com chapéu em 95, aqui eu tinha terminado o ensino médio, não tinha família pobre, não tinha condição de fazer faculdade nenhuma, imagina, então assim, tinha que trabalhava no comércio, enfim. E aí entrei como cobrador nessa empresa, aquelas coisas de cobrança por telefone, telemarketing nessa empresa, depois me ofereceram para eu tomar conta do escritório lá com 19 anos, imagina, estava expandindo em São Carlos. Mas aí o teatro não saía da minha casa, eu já tinha feito seta, eu saí da seta para ir para São Carlos, inclusive. Daí, eu não lembro como foi exatamente, mas foi uma amiga nossa, você conhece, que está na Itália há muitos anos, a Daniela Scarpari, porque eu tinha feito seta com ela. Eu vinha para Piracicaba fim de semana, às vezes até ficava no apartamento do João Scarpa, morava com amigos, eu vinha para Piracicaba final de semana para ser eu. Olha que doido. Só que eu não vinha para casa da minha família. Então eu passava alguns sábados, sim, para ir na boate gay. Eu tive essa fase que eu era o Anselmo, que trabalhava lá em São Carlos, a minha família aqui. Essa história da escola meio que passou com uma coisa de adolescência, não sei o quê. Você fez meio tentou apagar, sabe? Essas duas, vamos chamar esses 2 Anselmos, né? O Anselmo por que você vivia nessa sociedade aceita. Sim, eu tive. E o Anselmo que você ia buscar a sua felicidade. Sim, e aí eu fico pensando quantos não fazem isso ainda hoje. Então, quer dizer, eu vinha para Piracicaba, eu não falava para minha mãe, porque aquela história da escola tinha passado já um tempo, que quando você está dos 14 para os 18, para nós hoje 4 anos não é nada, né? Mas naquela época parece, é um mundo de distância, né? Você está dos 14 para os 18. Então, eu vinha final de semana, ficava no apartamento do João, de um amigo do João, do Valdemar, para ir numa boate em Campinas, né? As boates em Campinas que estavam explodindo no final da década de 90, a gente ia, eu morava lá, eu nem falava, minha mãe achava que eu estava lá em São Carlos, eu não queria ficar, porque eu ia querer me vestir do jeito que eu queria,
E aí foi aí que eu comecei, talvez, a me libertar um pouco. Aí um dia encontro a Daniela, ela falou, nossa, você tá morando em São Caparô com o teatro, não sei o quê. E eu falando que eu queria fazer direito, que eu já estava 2 anos morando lá, ela falou, volta para Piracicaba. Foi ela que me falou, na Unimap tem bolsa, se você fizer um curso aqui, você tem 30%. E eu pus na minha cabeça, o escritório que eu trabalhava lá, você vai ganhar dinheiro, fazer advogado, não sei o quê. Nunca foi meu sonho. Eu lembro exatamente de Nunca foi seu sonho, você foi construindo isso, deixando a vida te levar. Deixando a vida me levar e por influência das pessoas que falavam, né? E claro que tem uma coisa assim também, né? Para a família, eu me sentia na obrigação de dar orgulho para os meus pais, para minha família, de alguma forma. Então eu falei, eu vou. Você é o único que fez faculdade? Da minha família, sim, dos irmãos todos, sim, o único que fiz. E aí, Neto, eu vim, mas eu não vim pensando de, olha que doido, eu fui de primeiro no NUC, antes de se eu matricular. Fui lá perguntar, daí eu conhecia já o Chapéu, eu conhecia sim, não tinha amizade, mas conhecia, porque eu tinha feito seta, conhecia o pessoal do teatro aqui, daí o Chapéu, então sim, ele me atendeu, alguém me atendeu lá e falou, daí eu fui matricular no Direito. Essa brincadeira durou 2 anos e meio, mas aí o Cochicho na Cochicho foi em 99, em janeiro de 99. Começo do ano, 99, né? Começo o curso de Direito e eu entro no Cochicho na Coxia, naquele ano. Vocês entraram aí, conheci você, a Maria, todo o pessoal. E ainda assim ficou 2 anos. E a mesma pessoa, Daniela Scarpari, chegou um dia para mim, eu estava no 5º semestre de Direito, chorando, reclamando para ela, falou, larga tudo, você já está indo ver aula no jornalismo, eu tinha amigos que faziam comunicação, eu matava a aula, não ia mais pro meu bloco, eu já ia pagando o curso de Direito, matriculado ali, eu já estava assistindo. Aí eu fiz, na verdade eu queria ter feito artes cênicas, né, mas nunca tive condições, Piracicaba não tinha, naquela época não tinha nem o curso dos cursos técnicos que você tem hoje, a gente nunca teve uma faculdade de artes cênicas aqui, eu não tinha condições de ir para São Paulo, Campinas, trabalhar, me sustentar. E aí acabei mudando para comunicação no meio de 2001, que foi o ano que a gente estreou a peça Corações da Cidade. Mas isso tudo eu estou contando como está ligado, né, a nossa sexualidade com a profissão que você escolhe, porque se você é gay e quer se assumir, quer vivenciar a sua homossexualidade, não é toda profissão que vai aceitar. Que vai aceitar isso, né? Então tem isso também. Samuel, falando sobre a ONG também, né, que hoje você tem um trabalho muito legal na ONG, e você se depara então com situações diferentes da sua. Quer dizer, diferente assim, sim, com a mesma base, né, que nutre todo esse preconceito, né, um preconceito que a gente tem, como você falou, sobre o que é correto, o que é o certo, né? Quer dizer, a partir do momento que você crê que aquilo é o certo, aquilo que não é certo você vai julgar e vai condenar. Sim. Então, no seu caso, isso foi uma luta mais interna sua, né? Pelo que eu entendi, até que você se aceitou e aos poucos foi, né? Com a ajuda do teatro. Com a ajuda do teatro. Das pessoas que estavam ali no teatro. Agora, tem uma situação que eu queria que você contasse, uma situação triste que você se deparou estando já à frente da ONG, sim, que aconteceu. Claro, sem citar nomes, enfim, sim, mas para quem está aí assistindo a gente, entender como essas afirmações que você coloca para nós aqui, para quem não é LGBTQIA+, que possa compreender isso enquanto nessa sociedade que vivemos, né? O que você contasse para nós? Tem muitos casos, né? Tem casos bem... Aqui, como você mesmo falou, eu tive uma violência, talvez uma violência mais psicológica, de não aceitação, que é horrível também. Sim. Isso leva a suicídio, leva a depressão. Principalmente hoje tem um dado estatístico de depressão entre a população LGBT altíssimo, de depressão e de caso de suicídio. Mas tem violências físicas também, né? Teve um caso de um menino, já tem uns 4, 5 anos já, na ONG, né? Enfim, encaminhado pelo CEAME, né? Porque a gente tem uma rede, né, aqui em Piracicaba, a rede municipal de atendimento, tanto da saúde como da assistência da educação, que conhecem já o nosso trabalho e acabam encaminhando muitos casos. O CREAS, né, que é um centro de referência da parceria da assistência social, com a prefeitura, né? Isso pela saúde, mas aí as outras áreas também acabam. Então a gente teve um caso que o CEAME encaminhou uma vez, que para a gente conversar com a mãe, né? Porque assim, o CEAME faz a sua parte, né? Quando é criança ou adolescente, envolve conselho tutelar, né? A questão da proteção, o pai, ele esquentava o garfo no fogão e queimava o braço do filho, menino de 14 anos, porque o menino era afeminado, para o menino virar homem, né? E aí a psicóloga do CEAME me ligou, até hoje a gente tem, com a pandemia agora ficou mais difícil, mas a gente continua, né? Tanto do CREAS, do CRAS, do CRAME, também faz trabalho relacionado a abuso sexual. Mas aí quando surgem casos ligados à homofobia, à transfobia, eles acabam, às vezes até só consultando a ONG, por orientação, ou pedindo para a gente fazer uma conversa, um atendimento, ou acompanhar com a psicóloga, coisa e tal. E aí, nesse caso foi terrível, porque eu nunca tinha,
foi justamente a idade que eu me descobri gay, que o menino tinha, e a mãe foi com ele lá na ONG, né? Foi um negócio horroroso, porque ela falou, eu não sei o que eu faço, eu não posso negar do meu marido. Tá muito atrelado a violência doméstica contra a mulher, né? E a mãe tem que acabar aceitando, saber que o pai, porque ela ama o filho, mas ela também acha aquilo errado, de certa forma. Ela também queria que o filho fosse hétero, mas ela não quer que o filho sofra aquela violência. Teve vários casos, né? Na verdade, de espancamento, de irmão mais velho que batia na irmã com 16 anos porque descobriu que a irmã era lésbica, mas esse caso chamou muito a atenção. Foi claro que teve até ele perdeu a guarda, foi tirado da família, depois foi para uma casa-abrigo, porque era uma situação de violência extrema. Imagina você ficar aqui. Não, isso não é nem. Antes de ser homofobia, né? Você tem aí uma questão, o menino podia até morrer, né? Porque era queimadura de alto grau, né? Esquentar o garfo e queimar, e o menino tinha marcas, né? Então, assim, claro, felizmente o Conselho Tutelar agiu, né? O CEAME também, mais o trabalho na área da psicologia, né? Com essa mãe, mas queriam. Na verdade, a mãe, quem estava precisando mais, na verdade, de ouvir, de conversa, era a mãe. Porque estava na mão dela, na verdade. Era o elo, né? Era o elo. Estava na mão dela de salvar aquela criança de continuar sofrendo violência, né? Mas ela precisava entender o que a psicóloga na época me pediu. Falou, não, ela precisa conversar com alguém que é homossexual, que passou por tudo isso, por isso que eu recorri à ONG, ela me explicou, para ela ver que você é uma pessoa normal, que o filho dela não vai, sabe, que ele pode ser uma pessoa normal, ele só tem orientação sexual diferente, ele é homossexual, ele não é hétero, mas isso não muda o caráter dele e tal, e foi isso que aconteceu, né, foi muito feliz, mas eu falei isso para essa mãe, ela já tinha isso, esse empoderamento, só dela procurar, dela aceitar, ela já queria ela queria coisa buscar, filho, vocês deram, claro, toda assistência, juntamente com toda a parte legal aí, que cabe, né, no caso de violência, mas se não fosse, de repente, a ONG, para tentar buscar e entender, talvez esse menino... Ela não teria se empoderado, a mãe ela precisava ter força. Qual seria o resultado de tudo isso, né? Exatamente. Mais um caso, né? Talvez de suicídio, depressão, de morte, de óbito mesmo. Tem casos a gente não tem em Piracicaba, mas tem no estado de São Paulo casos de pai que matou a própria filha, que falou que ia só agredir, a filha acabou levando a óbito, por descobrir que a filha é lésbica. Você tem vários, tem um caso também aqui recente agora, durante a pandemia, inclusive, de um casal de lésbicas que nos procurou. A gente tem no estado uma lei, que é a Lei Estadual 10948, né, que a gente faz direto a denúncia para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado. A ONG CASE tem esse canal direto, ou via Defensoria Pública, ou direto para a Secretaria de Justiça do Estado, para denunciar. E foi num condomínio, aqui da região central da cidade. Inclusive, as duas são professoras, vivem juntas. Na verdade, teve 3 casos de professoras lésbicas no mesmo ano, né? Dá até para montar uma peça de teatro. Olha, as professoras discriminadas por alunos e pela diretora da escola. Nesse caso, foi no condomínio. O vizinho morava sozinho, tinha um cachorro, não lembro a raça do cachorro, percebeu que as duas são professoras da rede municipal, inclusive de Piracicaba, são jovens, casadas, vivem juntas, tranquilo com a sua, acho que, se eu não me engano, elas têm 2 gatos, e teve uma questão, um dia ela chegando no condomínio com o gato, parece que o cachorro desse vizinho quis avançar, e aí começou uma discussão, daí ele começou a ofender, já usando a orientação sexual delas. Isso é muito comum, né? A pessoa briga com você pode brigar, discutir, ter uma discussão, foca na discussão, o motivo da discussão, mas se a pessoa é gay ou lésbica, você já vai usar isso, como se a pessoa é negra, você já vai usar isso para ofendê-la mais, né? Carregar na tinta, como a gente fala, né? Você não vai falar da questão do problema. Do problema que está sendo, né? que aconteceu. Você vai usar, já só sapatão, não sei o que, você já vai começar a usar termos pejorativos. E, no caso, ele ameaçou, né? Falou que se encontrasse uma delas, para elas tomarem cuidado, ele soltou a coleira do cachorro, na verdade. Eu não sei se era pitbull, rottweiler, eu não sei se era um cachorro, e o cachorro fez sinais de que ia avançar. E teve um outro vizinho que ajudou, não sei o quê. Okay. No dia seguinte, elas procuraram o síndico do prédio. O síndico defendeu o cara que agrediu, o cara ameaçou bater nas duas, e defendeu, e elas registraram no livro do condomínio, lá a ocorrência. O síndico ficou do lado dele, falou que elas é que estavam, o síndico extremamente homofóbico, ou lesbifóbico, a gente pode dizer, defendeu o cara, ainda falou que outras pessoas já tinham reclamado delas, mas nunca falou o quê. Aí elas foram atrás, falou, vocês têm que... Orientei, elas me procuraram, porque esse morador, parece que ele não pagava condomínio, prestava favores para o condomínio, alguma coisa assim, ele era meio queridinho do síndico, ele começou a jogar fezes e a urinar na porta do apartamento.
quando elas chegam. Não, isso não é só um caso de lesbifobia, porque o que esse cara está fazendo é polícia, delegacia, fizeram um boletim de ocorrência, mas aí elas foram lésbicas assumidas, casadas, na delegacia também sofreram mais preconceito do próprio delegado. O delegado não quis registrar o boletim, falou que isso não era caso para registrar o boletim de ocorrência. Quer dizer, o cara ameaçou, soltou a coleira do cachorro, falou para elas tomarem cuidado, imagina, 2 mulheres, o delegado não quis fazer, aí eu encaminhei, elas foram para a DDM, a Delegacia da Mulher, fizeram contra ele, e nós entramos com o advogado da ONG, nós temos um advogado que inclusive atende hoje gratuitamente para pessoas que não têm condições de pagar, às quartas-feiras à noite, no nosso plantão, Dr. Luiz Gustavo, entramos na época não era nem ele, mas entramos direto para a Secretaria de Justiça para aplicar a Lei 10.948 para o condomínio. O condomínio responde, o síndico, elas foram na imobiliária onde alugaram, a imobiliária sugeriu que elas saíssem do apartamento. No final das contas, elas acabaram saindo, mas não era... Então, de informação, quer dizer, respaldado na lei, né? Quer dizer, você vê todo o desencontro aí de ideias, uma sequência que começa, né? Começa de uma maneira que está embasado, isso que você falou, todo o preconceito que existe. Esse preconceito se espalha para vários setores da sociedade, no caso essas duas mulheres. É tudo para você não ser quem você é, tudo para você não reclamar, não denunciar, sabe? Imagina, chega na imobiliária, melhor não mexer com isso, melhor vocês arrumarem outro lugar para morar, outro prédio. Claro que para elas, para a vida, porque é duro também, você vai viver 24 horas brigando, discutindo, você acaba, né? E o medo também, mais, né? Você acaba saindo, mas é ruim, porque aí você não resolve o problema, né? Você deixou ali que o preconceito ganhou, né? Venceu, porque você acaba saiu do prédio, maravilha, mas aquele síndico tem que responder pela homofobia dele. Ele chegou a inventar que tinha registro de outros moradores que tinham reclamado delas, mas nunca apresentou essa ocorrência. Então, assim, a imobiliária errou, a imobiliária tinha que ter ajudado as duas, né? Não, esse condomínio está errado. Olha, primeiro que esse cara que jogou fezes e urinou e ameaçou as duas, ele tem que ser expulso do prédio, não elas, né? Terem que ser convidadas a ser. Ele tinha que ser expulso. Enfim, né? Eu morei em condomínio, você também sabe que por muito menos a gente leva multa, né? Sim, imagina claro se jogar fezes. Claro Então foi uma coisa uma ação muito orquestrada com o apoio do síndico, né? Do condomínio também, que pensava igual. Anselmo, a gente falou aí de algumas situações que a gente vê, isso é o dia a dia, né? A ONG está de portas abertas, recebendo toda essa sequência de fatos lamentáveis, né? Triste até, mas tem um lado interessante aqui que precisa falar também, que a ONG desenvolve, que é a parada gay. E aí a gente precisa entender, queria que você falasse um pouquinho sobre a parada gay. Eu vou reproduzir uma fala que eu vi lá na cidade de São Paulo, né? Um secretário da gestão atual, inclusive, que ele falou que a parada LGBT ela gera mais recursos, movimenta muito mais o PIB que uma corrida de Fórmula 1. Você tem muito mais pessoas na cidade, muito mais, né, o movimento é muito grande, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que tem pessoas que falam, não, aquilo aí é só festa, não leva nada, é só uma tremenda bagunça, é um carnaval fora de época. Sim. E aí tem outra fala que fala, não, isso aqui é um movimento para se fazer visto, para se entender. Fala um pouco para nós, eu queria saber sua visão sobre isso, já que você organiza, você faz parte da organização, né? Trouxe praticamente aí a Parada Gay para a cidade de Piracicaba, que foi um sucesso, né, antes da pandemia, assim, movimentando com vários apoios, várias empresas apoiando, empresas de fora da cidade apoiando aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí para compreensão. Sim, as paradas, elas começam, as pessoas precisam entender que, assim, claro que a parada, o dia da parada, a gente fala parada LGBTQIA+, ou LGBT, para incluir todos os segmentos, né? Mas ela começa por conta do 28 de junho. Dia 28 de junho é comemorado no mundo todo, né? Isso não começou no Brasil, começou em 1969, lá nos Estados Unidos, em Nova York, o Dia Mundial do Orgulho Gay. Hoje a gente fala orgulho LGBT, ou LGBTQIA+, que seja, orgulho gay, enfim, por conta de um ato de extrema homofobia, né, de assassinato que aconteceu num bar chamado Stonewall, né, que era um bar lá em Nova York, enfim. E aí, mas no Brasil só começou em 1997 em São Paulo. O que aconteceu com a parada de São Paulo não aconteceu em outros estados. Você não tem isso na parada do Rio de Janeiro, por exemplo, de outros. Tem paradas em todas as capitais brasileiras. Hoje, só no estado de São Paulo, tem mais de 50 cidades que fazem paradas. Piracicaba é a quinta cidade do estado, né? A gente começou São Paulo, depois Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, e quinta cidade a fazer foi Piracicaba. Eu sou um dos fundadores, né, pelo CASV, em 2007, que a gente fez a primeira. Mas, assim,
essa questão de movimentar a economia, isso acontece muito em São Paulo, por ser na Avenida Paulista, né? Que é a avenida de maior, o centro comercial da América Latina, né? É a Paulista. E movimenta muito. E, na verdade, foi uma cultura, foi eventos, como você tem a Fórmula 1, né, o Carnaval. Já o Carnaval é o do Rio de Janeiro, né? Que tem mais sucesso do que o de São Paulo. No caso da parada, são fenômenos que você não sabe explicar direito o porquê, mas você tem também, do mesmo jeito que você tem gente do mundo todo que vem para o Carnaval do Rio, na Marquês de Sapucaí, você tem turistas LGBTs, você tem LGBTs, né, que tem muito dinheiro de vários países que vêm para a parada em São Paulo. Então a parada de São Paulo ela cresceu muito. Da participação de pessoas, casais héteros também participando, acompanhando. Você tem família, você tem família, desde a primeira parada em São Paulo, pra você ter uma ideia, estava a Marina Lima, estavam a própria MTV, que na época estava iniciando, ou já tinha uns anos já, mas cobriu, o Cazé. Você tem registro, tem muitos artistas que apoiaram. A parada ela teve em São Paulo, na Paulista, foi em junho de 1997. Ela teve um apoio muito forte, né, da imprensa, da mídia. Então ela pegou, né, vamos dizer assim, não que outras não tenham. Mas essa questão da economia é muito por conta disso. Ela virou um grande evento da cidade de São Paulo, né? Mesmo independente de ser parada de para todo mundo, né? Todo mundo vai. E artistas, né? Você tem aí de Pablo Vittar, Carol com Lulu Santos, Anitta, né? Os o artistas próprio BBB, né? Quer dizer, você tem uma ligação. Faz uma divulgação. A parada de São Paulo. Pode ver que a gente não ouve falar muito da parada do Rio. Apesar da parada do Rio ser muito bacana, muito cultural também, acontece na Avenida, em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, você tem a participação de vários artistas, a Leandra Leal, tá todo ano lá, você tem muitos artistas, né, Daniela Mercury, que vai sempre na Parada do Rio de Janeiro, isso é uma questão de cultura, né, em São Paulo você tem, hoje, a produção, né, a Associação da Parada do Orgulho de São Paulo, ela se profissionalizou também na produção cultural, então se traz muita coisa. Aí as paradas se espalharam pelo Brasil. Agora, as falas, nós LGBTs temos que entender que a parada é um dia de visibilidade. Ela é eu digo assim, que é uma celebração, sim, ela tem que ser uma celebração. A gente colocar na rua, parada para mim, ela tem que ser nas principais ruas, no centro de uma cidade. Tem cidades aqui da região. Hoje eu estou ajudando a organizar várias, né? A gente apoia Limeira, São Carlos, desde as primeiras, né? Tem cidades que já fizeram, que a gente foi, Hortolândia, tem Sumaré. Mas assim, eu digo, às vezes a prefeitura não quer dar um barracão, um evento. Até tem em São Pedro, tem um grupo, algumas pessoas que já falaram comigo, tem que queria fazer alguma coisa em São Pedro. Eu falei, não, mas você quer fazer parada? Por que o nome parada? Porque você vai parar a cidade, né? Não é um lugar parado. É uma caminhada, mas é parada no sentido de, naquele dia, você fazer a cidade parar para ouvir, para ver, aqui tem LGBT e queremos respeito, queremos os mesmos direitos, a gente não está aqui para tirar nenhum direito de uma pessoa heterossexual, de uma pessoa cisgênero, pelo contrário, mas para ter direitos iguais. Mas você pode fazer isso de várias formas, né? Você tem cidades que tem paradas que eu fui que eu também acho ruim a forma que é feita. Tem parada que às vezes que é um DJ, promotor de evento, ele foi numa cidade, ele viu que tinha parada que dá muita gente, e ele quis fazer a parada, mas aí acabou virando, de fato, só festa. Todo o discurso, a fala, a representatividade não está presente. Não está presente. Eu acho legal, e aí você vai observar, hoje, como virou uma febre, você tem paradas em várias, como eu falei, só no estado de São Paulo, a gente tem mais de 50 cidades. Foi o que falou o secretário. E dá dinheiro. Dá dinheiro, né? Dá dinheiro. Não deixa de ser um evento cultural, shows. Então isso tem. Agora, é legal quando você consegue unir as duas coisas. Tem a parte festa. A diversão. Eu não vejo nenhum problema de ter a parte festa. Você sabe uma coisa legal que você falou? Uma das coisas que você falou, que eu acho que é o que mais a gente ouve ainda hoje, é muito importante isso. A gente fala, é um carnaval fora de época. Eu gosto de lembrar as pessoas, como a gente é do teatro, da cultura, e a gente valoriza, e você vai estudar a história do carnaval, você vai ver que o carnaval do Brasil é a maior manifestação popular de rua do planeta. Né? Veja. Aí eu falo assim para as pessoas, eu brinco, né? Quando eu falo, carnaval, você não acha que a parada é um carnaval fora? Eu falo, quem dera se as emissoras de TV, a quinta maior emissora de TV do planeta, a maior da América Latina, que está aqui no Rio de Janeiro, que a gente sabe qual é, o espaço que ela dá no horário nobre, ela tira do ar o Fantástico, ela tira a novela das 9 para pôr o desfile do Rio de Janeiro, que é uma manifestação popular legítima das pessoas da periferia, do Morro do Rio, que vem para a Marquesa para desfilar, e vem turista da França, né, dos Estados Unidos, vários países da Europa, Estados Unidos, para ver, paga caro, você sabe, os camarotes na Marquês de Sapucaí, assim como o carnaval em Salvador também, né, você tem no Rio, e o carnaval de rua em Salvador. Que às vezes você tem emissoras de TV que dão espaço, mídia espontânea, gratuita. Quem dera se fizesse isso com a parada. Então, eu falo assim, você acha que está ofendendo a parada chamando a gente de carnaval? Você está elogiando, porque para mim o carnaval é maravilhoso, então não é nenhuma ofensa. Mas eu entendo que a pessoa está usando isso no sentido de estigmatizar. Mas ela está também,
ela tá pichando o carnaval, na verdade, quando ela fala isso. Né? Por que usar o carnaval para ofender, se o carnaval para mim é tão maravilhoso? Tem carnaval de rua, de bloco, de escola de samba. Então não pensa, se a Rede Globo desse o espaço que o carnaval tem para a parada, você vê. Quando tem a parada todo ano em São Paulo, a parada de São Paulo que marca, que abre, sim, em junho, você não vê isso, o espaço nas emissoras de TV, jornais, enfim, você não vê. Você vê flash, matérias, poucas matérias, né? Poucas emissoras vão lá cobrir a parada, né? Algumas foram. Enfim, então não é ofensa. Mas claro que a gente não pode achar que a parada vai resolver todos os problemas. Ela abre portas. Movimenta. Aqui nós tivemos, Neto, em Piracicaba, depende muito dos shows que a gente traz também. A gente tem uma coisa boa aqui em Pira que outras cidades do interior não tem. A gente tem um engenho central, a gente tem um espaço que dá para fazer um show de encerramento seguro, um lugar mais seguro, onde as pessoas têm lugares que você termina na rua, numa praça aberta, aí tem muita confusão, brigas, né? Você não tem como garantir a integridade física das pessoas. Só para quem está acompanhando entender que a parada ela é totalmente... Sim, organizada junto com o governo, isso, né? A prefeitura tem que apoiar. Não tem como, enfim, fazer. É difícil. Os órgãos responsáveis de segurança. Né? Você pode até fazer. Se a prefeitura proibir, aqui teve um ano que a gente enfrentou um problema, não foi a prefeitura, mas foi uma major da Polícia Militar na época. Mas foi 2013, teve aquelas manifestações de junho de 2013, né? Enfim, dos blocos. Esqueci o nome agora. Black Bloc, sim, você lembra que estava tendo aqueles protestos em vários lugares. Isso. E aí houve teve uma ideia que poderia acontecer aqui também. Exatamente. Piracicaba, no 20 de junho de 2013, teve um que teve quebra-quebra lá na Terminal Central, enfim, quebraram até a vidraça do Teatro Lúcio Neto, nessas manifestações. E aí a Polícia Militar quis proibir, não só a parada, tanto proibiu todas as manifestações. E aí a gente foi. Mas aí o prefeito, na época, ele falou, não vai dar para fazer não sei o quê. Nós, enquanto movimento, falou, olha, a gente pode fazer a parada com apoio da prefeitura, porque a gente precisa que feche as vias, precisa da Semutran junto, a gente precisa da CEMOB, a gente precisa da CEMAC, principalmente a Secretaria da Cultura, que a gente usa o engenho para fazer o show de encerramento, palco, sons, trios elétricos, né? A ONG não tem recurso, é um apoio da prefeitura que está apoiando, na verdade, a diversidade, né? Acho que é a obrigação de todos os municípios apoiar, desde que seja feito organizado, né? Enfim, da forma correta, adequada, para levar de fato essa mensagem para a cidade, né, Neto? Contra o preconceito, acho que as prefeituras não se negam a apoiar, mas o movimento pode fazer uma marcha, se a prefeitura não apoiar, com trio elétrico, enfim, isso está na Constituição também, é importante que os municípios saibam, né? O direito à manifestação na rua está garantido na Constituição. Claro que não vai ser a mesma coisa, né? Não vai ser o evento... Aqui em Piracicaba, para resumir, nós tivemos 13 edições, nenhuma ocorrência da Polícia Militar, nenhuma apoio, ocorrência, né? Com apoio da prefeitura e nenhuma ocorrência do SAMU, inclusive. Olha só. A gente vê eventos, tantos eventos por aí que você tem, pessoas em coma alcoólicos. Exatamente. A gente nunca teve, felizmente, aqui, mas a gente pensa em todos os detalhes, né? O fato de ser uma ONG de direitos humanos, que está organizando e que tem já essa relação com a prefeitura, isso ajuda bastante, isso ajuda muito. Bom, Céu, para a gente falar também um pouquinho, né, dessa questão de sociedade, se você tem uma representatividade forte, que é o caso, a gente tem também parte da sociedade que se vê nesse montante, não é mesmo? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação hoje, como é que está? A gente tem casos absurdos, como você acabou de falar, dentro de um condomínio, onde um pai, né, assim... né, fazendo uma crueldade com uma criança, mas de outro modo a gente tem também o governo compreendendo melhor o que mais ONGs trabalhando a favor, a gente tem, né, está aceitando mais a sociedade. Eu queria que você falasse sobre isso e se tem aí a questão das atitudes, né? Na minha época, na sua época, era muito mais complicado, né? A questão, né? Hoje a gente começa a abrir um pouco mais a cabeça e entender que, tem que ter essa compreensão e um pouco do amor ao próximo também, né? Fala como é que você vê isso. Tá mudando, Anselmo, ou não? A gente está indo para um preconceito ainda meio velado. Eu acho que mudou, vendo, viu, Neto? Eu acho que melhorou bastante, eu não posso negar. Eu acho que tem a ver com políticas públicas que foram feitas. Eu não sou daqueles que acham assim, isso com o tempo melhora. Não, o tempo não melhora as coisas sozinho. Sabe, aquela coisa que a gente ouve assim de mãe, não, mas isso aí com o tempo vai melhorando. Não, o tempo pode piorar, algumas coisas, veja os governos que a gente tem aí, né? Então tem algumas coisas que não é o tempo sozinho. Claro, com o passar do tempo, quando as pessoas acham que elas vão amadurecendo, algumas, a maioria, a gente espera que elas fiquem mais humanas, que elas fiquem mais compreensivas, mas não é todo mundo. Se fosse assim, uma pessoa de 50 seria o contrário, uma pessoa de 70 anos de idade, ela não teria preconceito mais com nada, e não é o que a gente vê.
Uma pessoa com 70 anos, ela tende a ser mais conservadora e mais preconceituosa, inclusive com jovens, com comportamento. Então, não é bem assim. Eu acho que evoluiu muito por conta de governos que nós tivemos, tanto no federal como estadual, inclusive, aqui não vou falar só de governos de esquerda, mas também de governo do estado de São Paulo, que teve políticas públicas, tanto em vários segmentos, não só na saúde, né, mas também na educação, na cidadania. A gente tem no estado a Secretaria de Justiça, que tem uma coordenadoria de políticas para a diversidade sexual. A gente teve no governo federal Conferência Nacional LGBT, Conferência Nacional da Mulher, Conferência Nacional da Igualdade Racial, coisa que você não tinha de 2003 para trás. Isso, até eu, quando comecei a participar, não conseguia entender o quanto isso seria capaz de ter um impacto na vida cotidiana nossa, das pessoas, das famílias. Isso teve muito, né? Teve uma abertura. Claro, no campo do judiciário, você entender hoje a questão da minha orientação sexual ou da identidade de gênero de uma pessoa transexual que não se identifica como homem, apesar de ter pênis, ter nascido homem, mas se identifica com outro sexo, com outro gênero, você ter isso garantido por lei, isso ajuda pra caramba. Você tem que ter as duas coisas, eu acho, né? Eu sou a favor de você ter respaldo legal, lei. Hoje a homofobia é crime, né? É bom que se lembre que o STF julgou no ano 2020, então tornou a homofobia crime aos modos do crime de racismo no Código Penal. Então homofobia é crime. No estado de São Paulo a gente já tem desde 2001 uma lei estadual aprovada na LESP em 2001. É que ela ficou muito tempo, foi aprovada e nunca ninguém fez nada. Engavetado, então, mais ou menos, ninguém usava, exatamente. Então o movimento pressionou em 2011, eu já estava no caso, no Fórum Paulista, a gente pressionou o governador na época, o Geraldo Alckmin, e aceitou, ele ouviu o nosso fórum, as organizações LGBT do estado inteiro. Foi muito legal o momento que a gente fez para regulamentar a lei 10.948. Hoje, qualquer LGBT que sofrer discriminação, seja na família, na escola, no trabalho, enfim, até numa padaria, no supermercado, pode, direto do seu celular, hoje, pelo link da Secretaria de Justiça, ela pode denunciar. Isso é muito bom. Tem agora a delegacia online da diversidade, você pode fazer o boletim de ocorrência online. Isso era uma coisa... A pandemia também trouxe esses avanços para a gente, né, nessa questão do online. Mas a gente avançou muito, eu acho, na questão da culturalmente. Eu acho que aí não dá para dizer foi isso só. Teve as políticas públicas do governo, o próprio movimento. Eu atribuo muito ao próprio movimento, né? Porque assim, de conquista, de conquista mesmo do movimento, apesar de ter governos que ajudaram muito, fizeram muita coisa bacana, se não fosse as nunca veio de cima para baixo. Nunca veio, exatamente, nunca veio de graça. Então assim, o movimento, acho que no início dos anos 2000, quando a gente fez a peça, quando a gente estava lá fazendo teatro, tinha alguma coisa, mas as pessoas, acho que elas estavam muito separadas, cada um no seu canto, sabe? Uma militância mais individual. Essas pessoas começaram a se encontrar, como você mesmo falou, formar as ONGs, os grupos, os coletivos. Você tem hoje, é difícil uma universidade hoje que não tem um coletivo LGBTQIA+. Partidos políticos, hoje você tem partidos políticos como Democratas, por exemplo, que é o ACM Neto, é o presidente. Eu vou dar um exemplo mais raro, acabou de lançar no ano passado, criou o seu setorial LGBT. Então você tem partidos políticos, igrejas, você tem muitas igrejas que não tinha 20 anos atrás, eu não me lembro, se você igrejas que se dizem inclusivas, igrejas que eu posso até achar legal ou não importa, mas é importante que se tenha, né? Dependendo se eu sou daquela religião ou não, eu defendo que tenha. Eu sou desse partido político, mas eu defendo que bom que todos os partidos políticos estão querendo excluir ou o setorial da diversidade, setorial da mulher, porque você vê que é uma tendência, né? Então isso acho que faz parte. Culturalmente a gente evoluiu e eu acho que tem um impacto muito grande, né? Com certeza. Você vê hoje a forma como os LGBT são abordados nos programas de televisão. Imagina, 20 anos atrás você tinha só estereótipo, só coisa escrachada. E aí pensa, voltando lá para o começo da nossa conversa, eu com 12, 13, 14 anos, se eu me sinto gay, eu vejo só eu vejo que é para tirar sarro. Não que eu tinha problema com a Vera Verão ou com o seu peru da escolinha do Dr. Raimundo. Eu acho divertido, engraçado, são atores, a gente que é do teatro. Sim. Mas não é esse o problema de ser o afeminado. O problema é que você está vendo que está sendo colocado para tirar sarro, para fazer piada, para ser esculachado. E aí eu não quero ser aquilo. Eu quero ser outra coisa, não tem problema eu ser afeminado, mas eu quero, né? Então você tem hoje personagens de telenovelas, programas de televisão que estão trazendo uma discussão, e aí isso vai fazendo, Neto. Agora, eu falo uma coisa para você, para as famílias ainda, o que a gente precisa mais é na educação. Muitos projetos, as escolas, principalmente a rede estadual, a rede municipal, a gente precisa chegar mais, escola e família. E eu acho que atinge muito uma família. E aí volta uma coisa da parada que eu não falei. Quando você consegue, também tem isso, uma cidade que é um promotor de evento, um DJ, ou uma casa noturna, tem também boates que fazem uma parada,
pode até acertar, ela pode até fazer uma coisa legal, se inspirar na outra cidade, na de São Paulo, usar o tema. Ok, eu vou defender que tenha, mesmo assim. Mas se a gente puder melhorar um pouco, eu vou... Quando você tem uma organização fazendo, que é do movimento social organizado LGBT, ela convida o prefeito para estar em cima do trio, uma secretária de cultura, em cima de um trio elétrico, na abertura de uma parada falando, que vai, sai né? no jornal... Pensa as famílias que votaram naquele prefeito, pai, mãe, tudo conservador, sabe, que tem preconceito, que de repente fala, nossa, o meu prefeito, às vezes nem votou, nem lembra em quem votou, enfim, mas o prefeito da cidade estava, então é coisa séria, então não é bagunça. Isso tem uma representatividade muito importante, vai mudando, né? Vai mudando a referência, quer dizer, então meu filho gay não é uma coisa qualquer, não é, sabe, você tem... pais que eu já ouvi na ONG falando, é que eu achava, e é muito legal quando você ouve a pessoa mudando, pai, evangélico, então, pai, eu já conversei com o pai, na ONG a gente conversa, né, assim, casal, eu lembrei de um caso agora, você pediu o caso contrário, sim. Um casal evangélico, até arrepiou agora, porque foi uma coisa, tem um filho trans, um menino de 20 anos, e é muito legal. Eu quero que eles escutem esse podcast, que eles ouçam, quero mandar um abraço, uma homenagem para esse casal. Isso nunca aconteceu em quase 18 anos de ONG. Um casal da igreja evangélica, o pai e a mãe dentro da ONG Case, falando assim, Anselmo, depois que a gente conheceu o trabalho da ONG, conheceu vocês aqui, não estava eu, a Manu, que é uma outra trans lá ajudando, falou assim, eu agora vou defender meu filho, quero que ele mude a certidão de nascimento, porque eu entendi que ele é homem. Isso, assim, a gente nunca divulgou isso, né? Tem lugar nenhum, estou falando aqui a primeira vez, eu nem sei se eles querem que divulgue, olha, eu acabei falando aqui, mas queria que eles deixassem, fazer um vídeo, um documentário, trazer até aqui um dia no programa. Você podia até entrevistar, porque eu nunca vi isso. A gente fala muito, os evangélicos têm preconceito, e eles são evangélicos de uma corrente, de uma igreja bem... Raiz, eu não sei como é que eles vão lidar com isso lá, mas assim, não, é o nosso filho, ele é trans, ele estava com depressão, não sei o que, não, a gente vai e conseguiram, certidão de nascimento nem era daqui, era de outro município, eu ajudei, liguei no cartório, falei com o oficial desse outro município, que nem é da região aqui, mas é interior de São Paulo, consegui mandar tudo por e-mail, ele aceitou e conseguiu, e aí, mas você vê esse casal, essa mãe evangélica, né, de uma corrente de igreja bem conservadora, defendendo e falando, depois que eu conheci o trabalho de vocês, eu entendi, sabe, essas referências, na verdade, tanto que a gente está pensando agora num projeto na ONG, que a gente nunca tem um projeto com famílias, é um núcleo mães de diversidade, trabalhar, um projeto que trabalhe, não sei como, porque é difícil, quando você vai para a escola, já está todo mundo reunido lá, você capacita professor, agora como é que você vai trabalhar as famílias? Vamos entrar na casa das pessoas, né? Tem que achar um espaço, um lugar para reunir mães e pais, a gente está pensando muito nisso, esse momento acho que é muito importante, trazer, você pegar pais e mães que já aceitaram seus filhos, que já entendem, para conversar com pais e mães que ainda não estão aceitando ou estão queimando o seu filho com um garfo quente, esquentado no fogão, sabe? Isso porque senão, Neto, a gente vai ficar o resto da vida punindo as pessoas e não vai resolver o problema, né? Não vai. A gente tem que ter a lei, como eu falei, para esses que chegam a esse extremo, ponto, desse absurdo, tem que ter a punição. Mas isso. se a gente não trabalhar, isso que você falou, para fazer essa mudança individual, para que cada pessoa reflita seus valores e mude culturalmente, comece a aceitar, entender que é só sexualidade do seu filho, da sua filha, né? Isso não é pelo contrário, pode ser a solução, né? Porque eu acredito, Neto, que assim, não é à toa que eu estou nessa ONG Direitos Humanos, eu me descobri lá, eu me fortaleci muito, né? Até tive que me afastar do teatro, você sabe disso, por muitos anos, para me fortalecer, porque eu acredito que a nossa sexualidade, ela tem a ver com todo o resto da nossa vida. Se eu estou bem com a minha sexualidade, eu consigo ser eu consigo me empoderar, eu consigo ser melhor na minha profissão, na relação com as pessoas, no teatro que seja, ou em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente tem que estar, né? Pode ver. Porque uma pessoa reprimida, reprime a sua sexualidade, você está matando uma pessoa em vida. Ela pode não estar morta, mas ela está ali e não é ela. Como eu fiquei aqueles 2 anos lá em São Carlos, fingindo que eu era outra pessoa. Anselmo Figueiredo, Theo, da ONG Case, está aqui, esse livreto aqui é muito legal, Diversidade Sexual e a Cidadania LGBTI+. Muito bom, muito bom, muito bom. O Estado de São Paulo está aqui em destaque, ele trouxe esse livrinho aqui. Essa é uma cartilha nova que acabou de ser lançada sexta-feira lá no Palácio dos Bandeirantes, pelo governador. Teve uma cartilha sobre discriminação racial e essa sobre a questão da diversidade sexual, pela Secretaria de Justiça do Estado. Material que vai ser distribuído aí para todos. Sim, estamos trazendo para Piracicaba. Todos é muito importante aqui, né, Anselmo? Então tem que saber certinho e entender cada vez mais. Anselmo,
Muito obrigado, cara, por essa aula, por você se abrir aqui, contar fatos da sua vida. Como você falou até então, não falou. Então a gente fica muito feliz de você poder compartilhar com a gente aqui essa trocação de ideia, que a gente possa aí, né, com essa conversa, ter ajudado muitas pessoas aí, né, cara? Enfim, passando por esse momento, ou que já superaram, que pode contribuir também, conversando. Então, muito legal. Parabéns. Com certeza, né? Eu que agradeço. Agradeço você, a Maria, a Jennifer, todo o pessoal aqui do programa, enfim, por esse espaço tão importante, né? Você sabe disso, agradeço. Vocês sempre lembram de mim, do trabalho da nossa ONG, né? Essa luta contra o preconceito é muito importante. Quanto mais espaço, como eu estou falando, as pessoas ouvirem, entenderem, né? É só aí que a gente vai conseguir mudar mesmo alguma coisa. A gente possa cada vez mais conhecer, né, nossa sociedade, compreender ela, entender que aqui é um lugar para todos, o sol é para todos nós. E a única coisa que atrapalha tudo isso e ser uma sociedade maravilhosa é o preconceito que fica ainda querendo viver nessa sociedade. Mas aos poucos a gente vai mudando aí e vai transformando cada vez melhor. Galera, muito obrigado a você que curtiu. Aliás, curta a nossa página, compartilhe Papo com Neto. Pode compartilhar, contribua, dê um like, comente também. Os comentários vão ser compartilhados aqui com o Anselmo também. Deixa lá, pode compartilhar, pode escrever o comentário que a gente vai passar tudo para o Anselmo aqui, beleza? A gente volta aí em breve com mais um Papo com Neto.